De volta com o Correio Debate, a TV Correio continua com a rodada de entrevistas individuais com os candidatos ao Senado Federal. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio na presença de assessores de cada um dos candidatos. Aqui nos estúdios, ao vivo, o entrevistado de hoje é Efraim Filho, candidato ao Senado Federal pelo União Brasil. Boa tarde, candidato. Bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Saudação a você, saudação a todos os nossos telespectadores, internautas, aqueles que nos assistem por todas as plataformas. Uma alegria participar com essa sintonia fina, né, que a TV Correio tem com toda a Paraíba, especialmente aqui na Grande João Pessoa, e fica à sua inteira disposição para que possamos conversar sobre os temas que interessam ao Brasil, especialmente a nossa querida Paraíba. São 2 blocos, candidato. Cada bloco vão ter 10 minutos. O tempo começa a contar a partir da minha primeira pergunta. E a primeira pergunta é básica para todos os candidatos. Por que disputar o Senado Federal este ano? Olha, Hermes, porque a gente entende que o Senado paraibano, ele precisa de ter uma representação com oxigenação de ideias, renovando as posturas, e a gente tem apresentado essa característica na Câmara dos Deputados, sendo um senador, sendo um deputado, né, um candidato jovem, 43 anos, advogado, formado em Direito pela querida Universidade Federal da Paraíba, mas com ideias ousadas, audaciosas, com uma sinergia de ações, com identidade pela Paraíba, defendendo o nosso estado. Além de jovem, um cara trabalhador, que trouxe, por exemplo, a maior emenda de saúde pública da história da Paraíba. Foram 20 milhões de reais para colocar de pé o Hospital Metropolitano, o maior instrumento de salvar vidas da Paraíba, tá certo? Então, com testemunhos como esse, a gente vem apresentando esse nome à Paraíba. Jovem, trabalhador e ficha limpa, tá certo? Alguém que em 16 anos de vida pública nunca enfrentou um processo, nunca respondeu a um processo, alguém que honra a confiança que recebeu do povo paraibano. Candidato, o senhor fala sempre nessa questão da ficha limpa. Entre os seus concorrentes, o senhor identifica candidatos que não têm esse currículo? Olha, Hermes, o que é mais conhecido é o candidato Ricardo Coutinho, que publicamente, de forma transparente, tem buscado na Justiça Eleitoral uma liminar para permitir que ele concorra, né? Então, se busca liminar, obviamente é porque não reúne hoje as condições de elegibilidade, ou seja, não tem a ficha limpa para disputar a eleição. Então, nós temos feito a defesa desse contraponto, né, de mostrar que aqui existe uma opção de alguém com integridade, com correção, com retidão, tá certo, na sua vida pública, e que pode colocar essa opção, essa alternativa em defesa da população, que quer alguém que não seja ficha suja, que seja ficha limpa para poder disputar a eleição. Na próxima legislatura, o Senado Federal deve enfrentar alguns projetos polêmicos já no início do mandato dessa leva de senadores, porque tem senadores que vão permanecer, né? A Paraíba só vai eleger um senador este ano, mas tem 2 já que tem mais 4 anos de mandato. Um desses projetos polêmicos é a que toca no agronegócio, nas questões do meio ambiente. Qual o seu posicionamento em relação a essa questão do agronegócio? O senhor acha que deve haver mais liberalidade para esses agentes do agronegócio, ou as questões do meio ambiente devem ser mais rigorosas? Qual o papel do Senado Federal nessas propostas? Olha, Hermes, como você antecipou e começou no início da sua pergunta, essa é a eleição de um voto só, né, para o Senado, de uma cadeira, ou seja, é para quem realmente tem coragem, né, de buscar esse espaço. Nós tivemos essa coragem que é do DNA do sertanejo, que está aqui com a gente. E aí, no conteúdo da pergunta, você traz a questão do agro. Eu sou alguém que defende o agro, o motor da economia brasileira, principalmente nesse momento de retomada. É responsável, inclusive aqui na nossa Paraíba, pela geração de muitos empregos. Agora, você tem que conviver com isso num cenário de desenvolvimento sustentável, ou seja, alinhar o Brasil que produz com o Brasil que preserva, né? Você tem condições, sim, de ter uma política de desenvolvimento do agro equilibrada,
respeitando o meio ambiente, tá certo? Não precisa ser extremismo, não precisa ter polos opostos, ou investe no agro ou degrada o ambiente. Não, você tem que construir essas soluções de desenvolvimento sustentável e é nelas que eu guio, né, o meu papel, mas defendendo muito a postura que o agro e a agricultura familiar têm como vocação econômica da nossa terra. Alguns candidatos que já passaram por aqui defenderam mudanças na lei de improbidade. Para tornar a lei de improbidade mais frouxa, a alegação principal é que prefeitos de pequenas cidades não podem ser punidos por conta de erros técnicos de sua contabilidade. Qual o seu posicionamento? Você acha que a lei de probidade deve afrouxar em alguns pontos ou ela deve ser ainda mais rigorosa? Olha, Hermes, você tem que ter uma legislação equilibrada, tá certo? Ela não pode ser frouxa. Legislação frouxa, ela não vai para lugar nenhum. Nós temos que ter rigor e transparência na aplicação dos recursos públicos. Então, acho que é isso que deve existir. O foco da nossa legislação, que deve melhorar e aperfeiçoar a cada dia, é a transparência. Você não pode ser injusto, né? Claro, erros técnicos que não tragam prejuízo ao erário público podem ser sim reavaliados, mas você tem que ter zelo, tá certo, pelo dinheiro público. Então, para mim, a transparência é o primeiro item e o principal item de uma legislação de combate à corrupção, e não dá para ter lei frouxa, tá certo, em hipótese alguma. Quem fiscaliza a aplicação dessa legislação é o Ministério Público, especialmente o Ministério Público Federal. Há movimentos no Congresso, nessa legislatura, de punir alguns integrantes do Ministério Público por achar que eles avançam em suas prerrogativas. O senhor acha que o próximo Congresso deve reavaliar o papel do Ministério Público, especialmente em operações, ou deve ainda dar mais poderes a quem ocupa cargo no Ministério Público? Olha, o Ministério Público ele exerce um papel importantíssimo de fiscal, né, da lei. Ou seja, ele está ali para preservar direitos, né, para garantir conquistas e direitos fundamentais. E essas garantias são tanto do cidadão, né, quanto dos entes públicos. E nós precisamos fazer com que essa balança ela consiga ser equilibrada. Eu tenho me posicionado a favor do Ministério Público em diversas pautas que eles têm levado, desde, né, de temas lá atrás. Agora, nós temos que procurar coibir abusos. O papel do Ministério Público deve ser preservado, deve ser garantido. Ele exerce um papel fundamental. O que nós temos que coibir são excessos e abusos. E acho que a gente tem dialogado com a própria categoria. O Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, tem acompanhado boa parte dessas votações na Câmara dos Deputados e eu tenho me alinhado a essas posições mais equilibradas. Então, o senhor acha que esse processo deve ser construído a partir do consenso dentro do próprio Ministério Público? O parlamento, ele tem essa vocação de ser mediador dos conflitos e ter realmente a conciliação como a melhor forma de solução desses conflitos. Então, o diálogo com o Ministério Público, ele deve existir. A posição de conflito, de confronto entre poderes da República, a gente já viu que não dá certo. Esse tensionamento entre poderes, ele só leva a decisões cada vez piores. Então, preservar o papel do Ministério Público como fiscal da lei de forma atuante é importantíssimo. E nós temos que coibir são os excessos e os abusos. Isso também serve para o Poder Judiciário, que há uma queixa recorrente de que há um ativismo no Poder Judiciário. Exato. Aí o Poder Judiciário ele vai num ponto além, que é o ativismo judicial, ou seja, a judicialização da política, né? Infelizmente, e aí por um problema de relação interpoderes, tem muitas decisões da política hoje que são tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. E isso está errado, isso não pode existir, isso tem que ser consertado. E acho que a gente espera que, passada essa eleição, a gente tenha condições de reduzir esse tensionamento da relação interpoderes para poder dar a cada poder da República o seu papel correto. Ao Judiciário, papel de julgar. Ao Legislativo, o papel de legislar. E ao Executivo, o papel de conduzir, né, as políticas públicas do Brasil.
Nós vimos, inclusive, casos em que o judiciário abriu processo contra deputados, contra legisladores, sem a licença do Congresso Nacional. Esse é um do tipo de ativismo judicial que o Congresso observa? Concordo. Existiram situações em que nós tivemos a usurpação de competências, ou seja, competências que eram de um desses poderes e outros acabaram usurpando. Você viu outros momentos que o Poder Executivo, por exemplo, quis assumir o papel do Parlamento. Você vê outros que o próprio Parlamento, em alguns momentos, parecia que queria comandar o país. Então é preciso preservar, como diz a nossa Constituição Federal, essa relação ser harmônica, porém independente. Preservar a independência dos poderes, mas com harmonia de respeito. As pessoas querem que as coisas funcionem, as pessoas querem resultados. E é por isso que a gente que está no exercício desse poder tem que ter responsabilidade com a construção das soluções do Brasil e da nossa querida Paraíba. Ok, a gente vai aqui continuar com essa entrevista com o candidato ao Senado Federal, Efraim Filho, daqui a pouco. O Tribunal